O que leva alguém a se tornar um criminoso? Ódio? Necessidade? É isso que vamos ver. Então, sejam bem-vindos ao canal. O véu da verdade. O que transforma um rosto comum em um predador? Ele sorria, conversava com facilidade, parecia gentil, mas por trás da aparência tranquila, existia algo frio, calculado. Entre 1997 e 1998, um parque em São Paulo se tornou cenário de um dos casos mais perturbadores da história criminal brasileira. Mulheres desapareceram, uma após a outra. E o responsável não era um estranho escondido nas sombras, ele estava à vista de todos. Este é o caso de Francisco de Assis Pereira, o homem que o Brasil conheceu como o maníaco do parque. Mas antes de falarmos sobre o monstro, precisamos entender o homem. São Paulo, final dos anos 90, uma cidade pulsando crescimento, mas também desigualdade. Anúncios de emprego em jornais eram comuns, modelos, recepcionistas, oportunidades que prometiam mudança de vida. Francisco se aproveitava disso. Ele abordava mulheres com uma proposta simples, um teste fotográfico, uma chance de entrar no mundo da moda. Ele parecia seguro, educado, convincente, e então vinha o convite. Vamos fazer as fotos em um lugar mais reservado. O local escolhido? O Parque do Estado, uma área extensa de Mata Atlântica na zona sul da cidade. Isolado, silencioso. Perfeito para alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas ninguém imaginava o que acontecia lá dentro. E quando os desaparecimentos começaram, ainda não havia ligação entre eles. Esse seria o primeiro erro. O padrão era cruelmente semelhante. Ele ganhava confiança, conduzia até o parque. E lá, a máscara caía. Relatos das sobreviventes revelaram detalhes perturbadores. Ele se tornava agressivo, controlador, frio. Algumas vítimas foram encontradas dias depois, outras apenas ossadas. A mata escondia evidências, mas não por muito tempo. A cidade começava a perceber algo estranho. Mulheres jovens, mesmo perfil, mesma promessa. Mas ainda faltava uma peça fundamental. Quem era ele? De verdade? A polícia começou a conectar os casos. Testemunhas mencionavam um homem de aparência comum, moreno, magro, discreto. Um nome começou a surgir: Francisco de Assis Pereira, ex-motoboy. Com histórico de comportamento obsessivo, relatos de agressividade em relacionamentos anteriores, mas ainda não havia provas definitivas, até que uma sobrevivente fez algo crucial. Ela denunciou, ela descreveu o agressor, reconheceu o rosto. A partir daí, o cerco se fechava. A mídia entrou em cena, o apelido nasceu, Maníaco do Parque. E então, ele desapareceu. Por semanas, o Brasil acompanhou a caçada, até que, em agosto de 1998, Francisco foi preso, sem resistência, como se soubesse que o jogo tinha acabado. Mas o que ele revelou depois chocou até investigadores experientes. Durante os depoimentos, Francisco confessou. Falava com frieza, sem emoção aparente. Ele alegava que sentia uma força incontrolável, um impulso. Especialistas analisaram seu perfil psicológico. Traços de personalidade antissocial, ausência de empatia, comportamento predatório. Mais uma pergunta permanecia: ele era doente ou plenamente consciente? Ao todo, ele foi condenado por múltiplos homicídios e estupros. A sentença ultrapassava 200 anos de prisão, mas no Brasil, a pena máxima permitida na época era de 30 anos. Hoje, ele permanece preso e o parque voltou ao silêncio, ou quase. O caso do maníaco do parque não é apenas sobre violência, é sobre confiança, sobre como o perigo nem sempre tem aparência assustadora. Ele não atacava na escuridão de um beco, ele oferecia sonhos. E talvez seja isso que mais assuste, porque nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. O mal pode usar um sorriso. Hoje, o Parque do Estado continua aberto. Pessoas caminham por trilhas que um dia foram cenário de horror. A natureza segue seu ciclo, mas a memória permanece. E fica a pergunta: o que realmente cria um predador? Ambiente, trauma, escolha ou algo que ainda não entendemos? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo caso.